E agora eu chamo a última palestra, né, do painel Plásticos de Engenharia e Compostos Termoplásticos. Também é a última dos painéis setoriais desse ano. Agora só o próximo ano. E quem virá é a Alexandrina Oliveira, ela é gerente de vendas e novos negócios na Acroplastic do Brasil. Ela atua há 25 anos no mercado de polímeros de alta performance. E o que ela vai falar? Ela vai falar de soluções sustentáveis e de alta performance para manufatura aditiva por extrusão. Alexandrina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Então tá bom. Então, olha, Tudo Alexandrina, bem? muito Tá me obrigada. ouvindo? Tô ouvindo, agora tá melhor, Muito obrigada pela tua participação, da Acro também, né? E eu espero aí que essa apresentação leve as soluções interessantíssimas da Acroplastic para muitas empresas, para que aprimorem e que viabilizem os seus projetos. Então, você pode compartilhar, por favor, a Tá bom. sua apresentação, né? Tá joia. Tá. Queria agradecer primeiro a oportunidade, né, Simone, da gente estar divulgando um pouco mais de inovação e soluções, e também a quem está acompanhando agora, né, uma sexta-feira, finalzinho de tarde, espero que eu consiga passar um conteúdo interessante Tenho para quem está certeza, assistindo. Vamos tenho lá. certeza. Tá quase. Vamos, os meninos já vão liberar. Agora é só pôr em tela cheia. Tudo certo? Perfeito. Pode seguir. Muito Bom, obrigada. joia, por nada. Bom, então falando rapidamente, apresentando a Acro, a empresa que eu trabalho há 5 anos, é uma empresa focada em produção de termoplástico de engenharia de alta performance. A sede, né, o headquarter fica na Alemanha. A gente tem planta também na China e aqui no Brasil, na cidade de Itupeva, né? A partir de 2027 a gente tem planta, vai ter planta também nos Estados Unidos e aqui no mapa a gente tem vários pontos, né, dos nossos distribuidores, nossos parceiros ao redor do mundo. Falando de portfólio da Acroplastic, nosso carro-chefe são as poliamidas, né, os nylons, todos os tipos de nylon, desde as convencionais até as semi-aromáticas, que são aquelas com cadeia similar à fibra de Kevlar, por exemplo, né? E aqui nessa lista eu deixei até a cor diferente para a gente identificar o que é de fonte fóssil e o que é de fonte renovável, né? O que quer dizer isso? Os materiais plásticos, em geral, têm na sua composição derivados do petróleo, né? O precursor dele químico vem de derivados do petróleo, mas hoje já temos muitas opções de plásticos similares com monômeros, né? Com precursores que vêm de fonte bio, né? Que pode ser óleo de mamona, óleo de girassol ou óleo de milho, enfim. Então, todos esses verdes aqui, poliamida 6,9, poliamida 6,10, a 6,12, a poliamida 11, ela é polimerizada totalmente do óleo de mamona, tá? O PBT, o butanodiol dele, que é um do monômero, ele vem do etanol da cana-de-açúcar. O PP, ele é também, a matéria-prima dele vem de óleo de fritura, né, resíduo de óleo de fritura. Então, são todos materiais similares aos convencionais, materiais resistentes, materiais duráveis, não são materiais biodegradáveis ou descartáveis, né? São materiais para peças técnicas, peças duráveis, que têm podem ter uma fonte bio, né? Que pode estar sendo parcialmente usada, né? Uma fonte renovável ao invés de uma fonte fóssil, que é o petróleo, tá? Falando dos reforços, né? Tudo que a gente consegue adicionar, né? O core business da Acroplastic é fabricar compostos, né? Até como meu colega, meu amigo Elton apresentou da Owens Corning, né?
o ganho de propriedades que o material tem, né, o polímero tem com a adição de fibra de vidro, por exemplo. Então, a Acroplastic é focada nessa fabricação de compósitos com diferentes tipos de reforços. Não só a fibra de vidro, né, principalmente fibra de vidro, mas também carga mineral, microesfera, fibra de carbono. Fibra longa, que o Elton comentou também, né? Nós temos no nosso portfólio os compostos com a fibra longa, que ela, né, é a fibra contínua, inteiriça no polímero. E por que que essa tá verdinha aqui? Porque ela é uma fibra de carbono sustentável, né? Então é nela que eu vou também focar aqui, mostrando que a gente tem uma opção de reforço também sustentável, né? Além dos outros convencionais de mercado. Então, falando em sustentabilidade, essa nossa família, quando a gente tem algum material de fonte bio ou reciclada ou de balanço de biomassa, a gente chama de Acromid Next, é o nosso brand name para as poliamidas e para os materiais que têm uma fonte bio. E aqui, nesse quadro, todas os tipos de modificação que a gente pode ter nos compostos, né? O que eu vou falar hoje, mais especificamente, é sobre manufatura aditiva, tá? Mas, assim, maior parte dos nossos compostos são destinados para injeção de peças, né? Que é o maior mercado para esses materiais termoplásticos, são materiais duráveis. Mas a gente tem bastante inovação em manufatura aditiva, que é um mercado que está cada vez crescendo mais. Ah, esqueci de colocar o timer, mas eu vou adiantar aqui. E aí seria os materiais aditivados, né? Feitos para manufatura aditiva, que eu vou focar aqui. Então, quando a gente fala em manufatura aditiva, é um processo de fabricação de uma peça tridimensional que é criada adicionando camada por camada sob a ajuda de um computador, né? O controle de um computador. Os outros processos de fabricação de peças 3D, né, tridimensionais, geralmente são chamados de subtrativos, porque, por exemplo, uma injeção plástica, você molda uma peça, mas você sempre tem que ter um retrabalho, uma rebarba, né, ou mesmo uma usinagem, ou quando você tem um tarugo, que você vai fazer uma peça, você parte de algo e aquilo vai se subtraindo até ter a forma final do material. A manufatura aditiva, não, você começa do zero, você parte do zero e o que está no desenho vai sair, né? Então é algo bem prático, né? Hoje em dia está ganhando muito aí o gosto de hobbyistas, né? Fazer peças de decoração, de brinquedos, enfim, mas o foco aqui, né, no caso da Acro, que a gente fabrica plásticos de alta performance, é a fabricação de peças grandes e peças técnicas, né, de alta resistência, não peças só estéticas. Quais que são os direcionamentos, né, ou quais que são os drivers da manufatura aditiva? Uma delas, os dois eu acho ótimo, assim, eu adoro essas motivações, assim, né, que a gente consegue ganhar com a manufatura aditiva. O primeiro caso é ter um menor ciclo de vida do produto, porque para quem trabalha com peça plástica, principalmente injeção, você sabe que para ter um molde, você tem que ter uma ferramenta, né? Você tem que fabricar esse molde, tem que ter um protótipo primeiro, depois vai ter um teste, depois, enfim, vai, no mais otimista dos casos, 6 meses para ter o molde, para depois começar a ter a peça. No caso da manufatura aditiva, não. Você tem o desenho, né? Faz uma simulação ali, você já começa a fabricar a peça de imediato. Você não tem essa necessidade prévia, né? Então, se você tem um lançamento que você quer fazer muito rápido no mercado, você não tem tempo de ficar testando molde, fabricar, né? Que é caro também. Então, a manufatura aditiva é uma opção. E aí você reduz o tempo para mercado. Aqui nesse gráfico, o azul, a gente está falando de manufatura aditiva e o preto, injeção, tá? A peça injetada. Falando de faturamento, a manufatura aditiva vai ter o investimento inicial da impressora 3D, né? Do material, mas
O payback aqui, né, o retorno financeiro já começa já desde o começo da fabricação das primeiras peças, das primeiras vendas. Já a injeção, no caso de injeção, moldagem por injeção, você tem. O investimento pode até ser menor no começo, mas ele leva um bom tempo para você ter o payback do molde, né? Então, você vai ter um longo tempo até é, cobrir os custos do molde, né? Então, essa agilidade de ter o retorno, né, é uma das vantagens. A outra vantagem é você ter peças customizadas, peças, né, contrário de padronizada, customizadas, individualizada para cada necessidade, né? Isso na injeção de plásticos também é bem complicado, justamente pela questão do molde, né? Se você vai fazer, por exemplo, uma edição limitada, você vai ter o custo do molde, você vai gastar para fazer aquela ferramenta para uma peça que vai ter uma tiragem e depois não vai ter mais, né, esse tempo de vida longo, né? Então, esse é um caso também que você consegue fazer peças, cada peça de um jeito, né? Tiragens curtas, enfim, é uma forma de individualizar sem deixar o processo mais custoso, né? Então, isso é bem interessante porque, falando de preço por peça aqui nesse gráfico, bem legal, e tamanho de lote, quando você começa com uma injeção de plástico, você começa com o preço lá em cima, né? Aliás, o custo, né? Porque você comprou um molde, material, então aí você vai diluindo os custos com o tempo, você só vai conseguir, né, abaixar o preço, né, do custo da tua peça quando tiver um lote, uma tiragem maior, um lote maior, que aí você começa a diluir aqueles custos iniciais. Na manufatura aditiva, não. Você não tem um custo inicial de produção, né? Você já parte estável aqui. O preço para fazer uma peça é o mesmo para fazer duas, três ou 1.000 peças, né? O que vai custar vai ser o custo do material, né? E aí toda a precificação tá fixada ali nessa produtividade, né? Não depende ali do investimento do molde para ter o payback. Então, essas são as principais motivações para trabalhar com manufatura aditiva, principalmente para peças mais técnicas. E aí, falando dos tipos de manufatura, eu vou falar bem rapidinho da- das diferentes que tem. Pode ser uma manufatura aditiva por líquido, né, extrusão e polimerização, ou só polimerização. Um exemplo prático aqui é, por exemplo, a resina que faz obturação, né? Ela é um PMMA que tem uma fotopolimerização ali, que você é um polímero que você com a luz você cura, né? Faz a polimerização e fica sólido. Então, isso é um tipo de manufatura aditiva, você está adicionando algo para ter esse formato, né? No sólido, pode ser no formato de filmes ou, né, folhas, né, quando é cortado ali uma peça, no formato de pó. Por exemplo, cerâmica, né, quando tem uma sinterização, então você vai pressionando a cerâmica, né, prensando, aliás, um pó no molde e ele tem que ser sinterizado, né, para ter a peça final, ou fundindo e solidificando, né? Que aí é adicionar um pó que vai fundir e vai solidificar, mas isso aqui tem que ser sempre baseado em processo de pó, né? E aí, no caso de monofilamento ou granulado, o processo também é fusão e solidificação, né? E baseado na plastificação do material. Bom, quais as limitações de cada um? No caso do líquido, o próprio nome fala, o material tem que estar líquido, não pode ter nenhum reforço. Então, a única coisa que vai polimerizar, que vai, né, se tornar uma peça ou algo rígido, é o polímero líquido sem nenhum reforço. Essa é uma limitação. No caso dos sólidos, quando a gente fala até do filamento ou do pó,
Existe um teor de reforço limitado. Ele não pode ter tanto reforço nesse material, no filamento, principalmente acima de 30%, você já começa a ter ruptura do filamento na impressão 3D. Então, o granulado acaba sendo algo mais prático, né, numa impressão 3D, porque você não tem limitação de teor de reforço, quanto de fibra de vidro ou fibra de carbono que você vai colocar. Você pode colocar até mais de 30%, tá? E isso te gera uma peça com maior rigidez e maior estabilidade dimensional também, né? Porque a gente sabe que materiais semicristalinos, ele tem, quando ele vai resfriando, a estrutura vai se organizando e ele tende a se contrair, né? Então, materiais mais rígidos geralmente têm essa contração e a fibra, ou a fibra de carbono ou a de vidro, tende a manter essa estabilidade, ter uma peça mais estável dimensionalmente e mais resistente. Ah, além da questão do preço, né? O preço do granulado por quilo pode ser até 50 vezes mais barato do que o do filamento. Quem trabalha, né, com impressão 3D e filamento sabe que filamento é bem caro, né? Tem a questão da vazão também, que eu vou falar ali na frente, mas tem essa grande diferença no preço do granulado. Então, aqui, né, só comentando aqui mais falando tanto direto da deposição, né, o processo FDM e o de pellet, né, então aqui pode ser tanto por, o FDM é com filamento, né, Fused Deposition Modeling aqui, que pode ser, só dando um passo para trás, a gente, né, tem no portfólio tanto materiais modificados para dosagem da impressora 3D já em granulado, quanto materiais modificados para fabricar filamento também, tá? Que aí são materiais próprios para produção de filamentos para usar esse método, que é o FDM. E também para usar o Pellet Extrusion Modeling, que é o diretamente na impressão 3D com granulado. Falando de reforços, né? Então, basicamente, a gente tem no composto, além do polímero, que pode ser uma poliamida ou mesmo uma poliamida é, sustentável, né, de fonte bio, mas o reforço pode ser tanto fibra de vidro quanto fibra de carbono. Algumas diferenças aqui em relação a peso, né? A fibra de carbono é bem mais leve do que a fibra de vidro, né? A densidade dela é bem menor. E todas essas cinzas aqui no gráfico são alguns tipos de fibra de carbono, de alto impacto, alto módulo, enfim. E esse gráfico mostra o quanto que é a resistência, o quanto é a rigidez do material versus a resistência. Ou seja, né, quanto mais lá em cima, melhor o material. Aqui estão as fibras de carbono, né? Vários tipos de fibra de carbono. Esses pontinhos aqui eu tenho uma fibra de aço, aqui eu tenho uma fibra de titânio, aqui eu tenho uma fibra de alumínio. Ou seja, a fibra de carbono tem resistência maior que essas fibras. E bem maior do que a fibra de vidro, a fibra de aramida, que é inclusive uma precursora da fibra de carbono, e a fibra natural nem se compara, né? Tá lá embaixo no em nível de resistência. Bom, então, fibra de carbono é ótima para propriedades. Ai, desculpa, chegou alguém aqui que não digo. Ela é ótima para propriedades, mas ela tem, ela virgem, tal qual é obtida, ela tem um impacto, né, considerável, ambiental, vamos falar assim, questão de pegada de carbono. Por quê? Ela vem de uma poliacrilonitrila, né, um precursor aqui que vai ser polimerizado, desidratado, enfim, tem vários processos químicos que são feitos aqui até chegar à pirólise, que é para grafitizar, para ela virar uma estrutura tridimensional e aumentar a resistência dela, essa pirólise pode chegar até 2.500 graus, tá? Então, por isso que tem aquelas vários tipos de fibra lá, HT ou HM, quanto mais alto é o forno, né? Quanto mais alto é a temperatura e esse nível de estrutura tridimensional, mais resistente ela vai ser.
mais caro é para se obter. Além de ser caro, você está gastando muita energia, né? 300, 1.200, 2.500, muita energia térmica, né? Energia térmica e o que impacta a pegada de carbono, né? Então, a fibra, ela é ótima, mas ela é muito cara. O que que a Acro tem de inovação e sustentabilidade? A gente tem uma parceria com a BMW. Deixa eu ver se vai funcionar. Tá funcionando. Algumas peças da BMW que são termoformadas em fibra de carbono pura, né? Então dá para ver que é uma manta de fibra de carbono aqui, até com a estrutura tridimensional ali. Ela vai ter algumas rebarbas, né? Essas rebarbas, a gente tem uma parceria com a BMW, né? Um processo patenteado e proprietário, que a gente recupera essa fibra de vidro, esses scraps, né? Do processo da BMW para produzir compostos com fibra de carbono, mantendo a integridade da fibra. Ou seja, a gente vai ter compostos com alta resistência da fibra, mas é uma fibra que já ia ser descartada. Então, eu não precisei passar por aquele processo lá de pirólise muito energético. Eu consegui salvar, né? Consegui aproveitar um scrap no meu composto. Então, por isso que é uma fibra sustentável. E aí, na manufatura aditiva, isso é muito, né, muito útil, muito usado. Ela vai trazer propriedades é, excepcionais, assim, em termos de rigidez, balanço de propriedades, né? Então, além da fibra de vidro, o composto em si tem uma aditivação, que a gente chama, né, um pacote de aditivos que muda a cinética de cristalização do polímero. O que quer dizer isso? Se você tem um material aqui para injeção, você quer que ele se solidifique o mais rápido possível. Então, a temperatura de cristalização, que é quando o material se torna sólido, tem que ser mais alta, porque você está fundindo e resfriando, né? Então, isso é um material para injeção. Para manufatura aditiva, você precisa de ter uma cristalização mais lenta e mais controlada, porque o processo é lento, né? Então, esse processo lento tem que gerar cristais, que são essas organizações aqui, mais organizados e com tempo de organização mais lento para chegar no máximo de propriedade que o material vai chegar. Né? Então, é um composto totalmente desenhado, tanto que ele tem esse AM aqui, ó, vocês, né, podem ver nos datasheets, vai ter sempre um AM, porque ele tem uma aditivação específica para isso. Aqui estão, né, os grades que a gente tem, todos os que têm essa folhinha verde são opções sustentáveis, né, bio, por exemplo, esse Acromid Next U é uma polimida 11, né, que é polimerizada através do óleo de mamona, como eu tinha comentado, com 35 de fibra de vidro, essa aqui é com 30 de fibra de carbono. Então, todos esses materiais, né, desculpa, gente, não acordou. Todos esses materiais são desenhados para peças 3D. Esse aqui são indicados, eles podem ver que eles têm até 30%, né, de reforços, e até 40 aqui, né, tem uma poliamida meia com 40, todos esses são indicados para dosagem direto pelo grânulo, né, então por isso que é Fused Granular Fabrication. Os outros grades são desenhados, né, são aditivados para fabricação de filamentos, tá? Então, eles têm aí algumas propriedades para que não tenha uma quebra, né, da fibra. Bom, as peças em impressão 3D, né, aqui mostrando só uma peça com um material normal e um material com aditivação, né, para manufatura aditiva, então o acabamento já fica melhor. Temos materiais de várias cores, as máquinas, né, para essa aplicação de dosagem com material granulado, elas podem ter diversos tamanhos, né? A gente tem um parceiro no Brasil que tem uma mesa de 2 por 2, ele consegue fazer móveis, né, por impressão 3D, consegue fazer peças bem robustas.
Essa aqui, a BMW tem também, tem uns exemplos aqui de peça da BMW lá na Alemanha. E tudo vai depender da vazão, né? Se você vai fazer uma peça menor, uma peça média, ou uma peça muito grande, né? Então, pode ter uma vazão até de 15 quilos hora. É, Essa aqui é uma peça, né, bem grande, acho que 80 quilos. Foi feita numa dessas máquinas de maior vazão. Esse aqui é uma viga, né? Então, os materiais também tem todo um desenho para ter uma estrutura ali, uma nervura, né? Que tem a mesma resistência do material maciço. Esse é um quadro de bicicleta, também foi feito totalmente em impressão 3D, com material, uma poliamida meia com 30 de fibra de carbono. Esse aqui é um caso bem interessante que foi durante a pandemia, e teve uma demanda para colocar uma placa de acrílico para proteger os motoristas lá na Alemanha. E era algo que não fazia sentido esperar fazer um molde, né? A gente estava ali para ter já a vacina, não sabia quanto tempo ia ser, então era algo que precisava rápido, ia ser uma tiragem única, né? Então foi feito essa estrutura aqui para colocar no encosto do banco e colocar uma chapa de acrílico, e foi feita uma tiragem de 640 peças para uma, né, para um moldador de uma montadora que levou 33 dias, tá? Ai, nossa, né? Aí você fala, nossa, mas 33 dias para produzir. O tempo de produção é mais lento, obviamente, do que uma injeção, mas considerando que para injetar você teria que primeiro fazer o molde, que leva pelo menos 6 meses, é algo muito mais prático, né? Então, é um exemplo interessante como que pode ser, né, útil a impressão 3D. Esse eu acho bem interessante também, tanto a garra aqui, quanto essa peça, ela era de alumínio, né? E aí a injeção do alumínio tem muita abrasão no molde, você acaba tendo muito gasto com o molde, perdendo, né, tempo e custo. Então, quando foi feito em impressão 3D, tiveram 30% de redução de peso, 25% de redução do preço da ferramenta e 50% de redução do lead time, tá? Então, foi muito viável esse projeto, né? Aqui também é uma peça que eu pude ver lá também lá na Alemanha, é um braço de um robô que também foi desenhado. Ele é um robô, também é da BMW, tá? Ele é específico por modelo, né? Então, para customizar esse braço, né? É mais prático fazer por impressão 3D. E foi feito isso, né, com todas as estruturas aqui para ele ter a resistência necessária aqui. E é bem legal a simulação, que você vê que a impressão 3D, ela é bem contínua, né? Como ela vai fazendo cada camada, então dá para ver a diferença de temperatura aqui, ela vai esfriando bem lentamente, então só a última camada que tá na temperatura acima, mas foi feito toda uma simulação mecânica, né, para atender essa demanda. Essa aqui também é uma aplicação bem interessante e sustentável. Um console central do Rolls-Royce. Também não é um carro bem customizado, assim, não tem uma tiragem alta. Era em alumínio e foi substituído por uma peça feita em 3D com PET. Ah, desculpa, essa aqui é poliamida 11 com 40 de fibra de carbono, tá? Então, o material que a poliamida é sustentável e a fibra de carbono também. E você tem 20% de redução de peso e 65% de redução de footprint de carbono, né? Lembrando que peças mais leves na indústria automotiva, você tem menos consumo de combustível e, consequentemente, menor emissão. Outra peça aqui também feita para em PP com 30% de fibra. Aí tem uma desvantagem a questão do acabamento, né? Então, muitas peças acabam ficando com aquela superfície mais rugosa por conta da adesão das camadas ali, mas existem, né, equipamentos adicionais à impressão 3D que faz esse acabamento superficial, né, essa usinagem para deixar a parede lisa, né? Então, isso pode ser acoplado também na peça e a peça ficar lisa como se fosse uma injeção normal.
Aqui mais uma peça de tubo. Aqui alguns banquinhos, né? E também dá para ver aqui a questão de cobertura, né? Da peça, da superfície, ou cobertura por é, essa tintura, né? Também pode ter esse acabamento final mais com mais brilho. Finalizando, ah, quando há uma necessidade de uma resistência realmente superior, né, que seja uma peça muito robusta de metal, por exemplo, para ser substituída, a Acro tem também, né, um processo que é o PST, Plasma Seal Tight, que é uma solda plástico-metal. Então, é um tratamento de plasma que é feito na peça plástica para que a superfície tenha aderência, tenha ali uma ativação, né, que faça com que ela seja aderida no metal, né? Então, aqui é um exemplo, né, de um material que é desenvolvido para ter esse tratamento, né? Foi feito o tratamento e a peça é feita em cima de uma chapa de metal, e aí você faz como um sanduíche. Né, duas chapas de metal com um core, né, aqui um meio de polímero que vai ter uma densidade bem baixa, até vazada aqui, né, e a resistência aumenta absurdamente. Então, aqui falando no gráfico tensão-deformação de uma peça só feita dessa mesma peça, dessa mesma viga, feita só em em impressão 3D, tem essa curva. Quando a gente coloca essa estrutura, né, dupla de metal, a resistência aumenta 4, 5 vezes mais, né? Então, é um material extremamente robusto. Aí vem a dúvida, mas e se soltasse, né? Se soltasse, descolar esse metal do plástico? Essa ligação é tão forte, uma ligação química mesmo entre metal e plástico, que tem um exemplo aqui que eu acho bem interessante. Foi feito esse teste, né? Essa estrutura aqui, ela é um polímero, né? Um plástico, um composto plástico soldado por plasma num metal. Ele aguentou 1.000 quilos, que é um Big Bag, e quem rompeu foi o metal e não o plástico. E o plástico não descolou, né? Então, assim, os plásticos podem sim ser ter propriedades de mais resistência do que os metais, dependendo do tipo do polímero, dependendo do tipo do reforço, do tipo do processo que está sendo usado. Então, assim, finalizando, a Acro, né, nessa linha de manufatura aditiva, a gente tem os compostos desenvolvidos para isso, tanto para impressão em granulado ou em filamento. A gente tem parceria com as fabricantes das impressoras 3D, né? Quem tiver que precisar de algum contato, tem os contatos. Então, a gente tem parceria, a gente faz testes no laboratório, inclusive em parceria. E os testes são feitos para dar melhor performance, né? A gente faz os testes antes para ver qual que vai ser a propriedade do material, em qual sentido, né? Para ver quais que são as limitações, mas buscando chegar sempre no máximo de propriedades, no sentido da necessidade da peça. Então, concluindo, né? Acho que a mensagem que eu queria passar às vezes os plásticos têm uma imagem de vilão, né? Que os plásticos são os vilões do meio ambiente. E o que a gente pode ver é que plásticos são materiais, podem ser, né, compostos altamente resistentes térmicos e mecânicos. Eles têm menos peso do que metais, vidro, cerâmica, vários outros materiais. E detalhe, eles são 100% recicláveis. Todas as peças plásticas automotivas são 100% recicláveis, não só em automotivo. Eles têm menor emissão de carbono, né? Além de ter as opções bio, mas eles por si só já têm menor emissão de carbono. E por isso, a pegada de carbono, né, em geral dos plásticos, para qualquer tipo de processo ou aplicação,
é bem baixa, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar, que plástico pode sim ter um papel bem importante e positivo também nessa questão de sustentabilidade. Bom, acho que é isso. Desculpa ter passado um pouquinho, Simone. Ah, tá ótimo, muito bacana, viu? Muito interessante. Olha, essa frase aí é muito forte, eu acho que a gente tem que trabalhar bem, né? Os plásticos também têm um papel importante na sustentabilidade. Acho importante levantar isso, né? Uma indústria tão estruturada, né? Muito estruturada, a gente tem que valorizar todos os esforços e revelar todos os desenvolvimentos também. Muito bom. Alexandrina, só tenho a agradecer você, a Acro, por estar aqui, né, virtualmente, né? Apresentando todos esses desenvolvimentos de vocês e espero contar com todo esse conhecimento aí, com a tua participação num próximo evento. Pode contar, a gente continua a parceria. Então tá ótimo. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Para você também, Simone. Obrigada. Até mais. Até. Então encerramos mais uma edição, né, da Semana dos Painéis Setoriais. Vamos enviando todos esses materiais para vocês e nos encontramos presencialmente na FEIPLAR e FEIPUR de 25 a 27 de agosto no São Paulo Expo aqui em São Paulo. Então muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição.